cuidando de você. 3, 2... Faz a chamada, Camila. Sabia que você ia falar isso. Então vamos lá. Bem-vindo, bem-vinda ao canal Cuidando de Você. Eu, Camila Moreno, junto com o maravilhoso Sérgio Bruni. Muito obrigado. E uma convidada que logo vocês vão saber quem é. Estamos aqui e gostaríamos de lembrar a vocês que estamos nas principais plataformas de áudio com o nosso podcast. E agora também estaremos em vídeo sempre. Estaremos? Não, já estamos. Já estamos em vídeo no canal do YouTube. Então, a gente até recomenda que você ative o sininho para receber notificações toda vez que a gente gravar novos vídeos. Curta os conteúdos também, bons, né? Comente, contem pra gente temas do interesse de vocês, porque a ideia é que a gente tenha esse canal muito aberto para poder cuidar de você, assim como a gente cuida de nós mesmos aqui com esses convidados maravilhosos. Muito legal. E o tema do podcast é Love is in the air. Brincadeira. O tema é empatia e quem vai falar sobre esse tema é a especialista e amiga querida Tatiana Fukamati, que é bióloga, neurocientista por formação. Ela é fundadora da Revolução da Empatia, que é uma empresa que leva a cultura da confiança e da comunicação assertiva e empática para dentro das organizações, e a Tati vai contar como ela tem feito isso. E a Tati acredita que o poder da empatia pode revolucionar a forma como nos relacionamos com as pessoas e com a sociedade como um todo para fazer aí as transformações tão necessárias. Bem-vinda, Tati! Obrigada pelo convite. Né? Muito legal. É uma alegria estar aqui com vocês. Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não sabia que tinha formação em neurociência. Como que é a formação? Até porque eu sou um grande entusiasta da neurociência. E como que funciona? Porque aí eu iria até mais a fundo. Eu nunca pesquisei assim, mas leio muito sobre neurociência, mas nunca pesquisei cursos e etc. Eu tenho uma pós-graduação, não é um mestrado, mas é uma pós-graduação em neurociência e psicologia aplicada. Olha que então, legal. ela é para pessoas não necessariamente da área científica ou da área médica, né? Mas ela traz os conceitos da neurociência para dentro das áreas aplicadas da nossa vida. Então, a gente aprende sobre neurociência na educação, neurociência dentro das organizações, neurociência em contextos diferentes. Eu tenho muita vontade de fazer também uma formação. Agora, a gente estava na prévia, né? Eu achei super interessante o que a gente estava falando aqui nos bastidores, quando você fala da questão da empatia e a gente em grupos similares, né? Vamos discorrer um pouquinho sobre isso, porque acho que é um momento super propício. Eu só ia pedir antes para a Tati contar um pouquinho do que é a empatia. Né? Porque a gente falou tanto aqui antes, que parece que a gente já está aquecido, né? Exato. Mas eu acho que esse tema que o Serginho trouxe é maravilhoso para você focar. Mas antes, conta um pouco pra gente, porque a gente fala aqui que somos seres relacionais, somos seres sociáveis. Mas a empatia e essas qualidades de relacionamento, elas são inatas? A gente desenvolve? Como funciona isso? Tá. Eu comecei a estudar empatia justamente pela perspectiva da neurociência, né? Então, nesse programa de pós que eu fiz, a empatia foi o tema do meu TCC, então eu comecei estudando o que é a empatia pela perspectiva científica, né? Como é que ela acontece, o que a ciência tem descoberto sobre a forma como a gente se relaciona uns com os outros. Então, começando por essa pergunta, né? Durante vários anos no campo da ciência, houve esse debate. Será que a empatia é uma característica inata, né? Que nasce com a gente? Ou será que a empatia é uma característica aprendida, desenvolvida ao longo do tempo? Hoje, o que a ciência sabe é que a empatia é os dois. Então, existem alguns componentes da empatia que são inatos, né? Então, até costumo brincar que a gente nasce com o kit da empatia pronto para ser usado, né? Então, a gente nasce com processos, estruturas cerebrais que existem para que a gente possa conviver bem em grupo e possa expressar a empatia, né? De alguma forma, sentir o que o outro sente. E existem desculpa. E existem componentes da empatia que são mais cognitivos, que são desenvolvidos, que são treinados, né? Então, quando a gente fala da nossa capacidade de escuta, da nossa capacidade de identificar sentimentos, da nossa capacidade de se conectar com realidades diferentes das nossas, entender que existem realidades diferentes das nossas, esses componentes, eles são desenvolvidos e treinados ao longo da vida. Mas, sim,
a gente nasce com a habilidade de expressar empatia, né? A gente nasce desde que a gente é muito pequenininho, a gente começa a manifestar algumas das bases neurobiológicas da empatia. Então, desde o momento que a gente nasce, a gente começa a imitar, né? Os três aqui, nós temos filhos, a gente sabe disso, né? Criança, tudo que a criança não sabe por instinto, ela aprende por imitação, né? Ela aprende a comer por imitação, ela aprende a andar por imitação, ela aprende a falar por imitação. E esse processo de imitação, né? Esse processo de espelhamento do outro, é o que dá origem a esse processo de empatia, né? É a partir desse processo de conexão que eu consigo espelhar em mim aquilo que eu tô vendo, aquilo que eu tô sentindo em você, e essa é a principal base, né? A fundação da empatia. E aí a gente manifesta isso ao longo da nossa vida, a gente treina ou não treina a empatia ao longo da nossa vida, desenvolve ou não desenvolve, né? E aí, indo um pouquinho para a tua pergunta, a gente tem uma tendência natural, né? Nós somos seres essencialmente sociais, então a gente tem uma tendência natural a expressar a empatia, mas a gente também tem uma tendência à formação de grupos, né? De grupos identitários. Então, aqueles que eu entendo que são semelhantes a mim, parecidos comigo, eu tenho uma tendência, uma facilidade maior em expressar empatia, porque é mais fácil eu me colocar no lugar dessa pessoa. É mais fácil eu entender o que esse outro sente, o que esse outro pensa, porque ele é muito parecido comigo, a história é parecida, a gente tem os mesmos interesses, né? A gente tem alguma coisa ali de identidade que une a gente. O que é natural, porque é uma necessidade nossa como ser humanos ter esse senso de pertencimento, então é importante que a gente pertença a grupos, mas é importante a gente também tomar cuidado, né? Em que momento eu começo a gerar essa barreira entre quem somos nós e quem são eles, e eu começo a ver eles, né? Esses outros que não fazem parte do meu grupo, como um inimigo, como uma ameaça, como alguém que não deveria ocupar esse espaço, ou com alguém que eu não gostaria de conviver, né? Então, acho que é um ponto pra gente prestar atenção, né? A empatia é natural, mas para quem que a gente está oferecendo essa nossa empatia? Será que a gente está conseguindo sair dos nossos círculos e oferecer essa empatia para todo mundo? Ou será que a gente está sendo, de alguma forma, aqui um pouco mais seletivo nesses processos? Tati, e eu tô pensando aqui, isso é um processo, então parte pode ser ensinado. E a gente fala muito aqui desse pilar da educação, desde pequenininho, né? Porque acho que quanto mais cedo a gente consegue trazer esse entendimento para as crianças, melhores adultos vão se formar. Como é que você vê isso? Tem uma forma da gente trabalhar a empatia nas escolas, primeiro nas escolas e depois falando dessa questão da diversidade que está tão em voga aí pelo ESG nas organizações, como que a gente trabalha esse pilar? Então, desde a formação de crianças até pessoas que já estão dentro de empresas, por exemplo. Eu acho que é urgente que a gente comece a trazer o desenvolvimento dessas competências sociais e emocionais para dentro das escolas e para dentro de todas as esferas do nosso desenvolvimento, desde que a gente é criança até quando a gente cresce dentro das organizações, né? A empatia é um processo natural, de certa forma, como eu estava falando, né, em alguns aspectos, mas ela precisa ser treinada. E ao longo do desenvolvimento, né, a gente tem diferentes formas de fazer isso, né? Então, para empatia, na neurociência a gente fala de janelas de aprendizagem. Então, momentos da nossa vida em que é mais fácil a gente aprender algumas coisas, né? Ou que é importante a gente exercitar algumas habilidades. E para empatia a gente fala principalmente de dois, né? O primeiro que é a primeira infância, então esses primeiros anos de vida, né? 6 primeiros anos, porque é quando se formam os nossos padrões de relacionamento. Então, muitos dos padrões que a gente vai expressar lá na frente, de relacionamento, de segurança, de confiança, eles são formados nesse começo. E depois uma fase muito sensível para o desenvolvimento da empatia é a adolescência, porque é justamente quando a gente começa a formar grupos e etc e tal.
Então, quando a gente está falando de crianças pequenas, para mim, o que eu entendo, né? Não sou uma especialista em desenvolvimento de empatia infantil, mas o que eu entendo é que a gente está falando muito aí ainda de um processo de letramento emocional, sabe? Se mais pra frente eu vou precisar exercitar empatia, entendendo o que o outro tá sentindo, conseguindo me conectar com o sentimento do outro, eu preciso, antes de mais nada, entender melhor sobre isso, né? Conseguir dar nome pros sentimentos, conseguir entender que tipo de comportamentos eles geram em mim, nas outras pessoas. Então, eu acho que com crianças pequenas a gente tá falando muito disso, e aí ao longo da vida a gente começa ensinar para as crianças que a nossa realidade não é a única que existe, que existem realidades diferentes, que existem pessoas que sentem diferente, que tem desafios diferentes dos nossos, né? E acho que quanto mais a gente consegue ampliar essa visão, mais a gente consegue desenvolver esse processo. E aí a gente vai crescendo e entra nas organizações, né? E aí, hoje em dia, a empatia é considerada... Alguns anos atrás, a empatia era considerada uma das grandes competências do futuro. A gente não fala mais disso, não é mais uma competência, sabe, das próximas gerações, é uma competência do agora. O mercado está cada vez mais dinâmico, diverso, conectado. Então, se a gente não souber trabalhar bem em grupo, se a gente não souber se relacionar bem com as pessoas, não souber se comunicar, não conseguir entender esses desafios diferentes dos nossos, a gente não vai conseguir, né, ter sucesso nesse novo mercado. E eu tô falando individualmente, tô falando como organizações também, né? Então, o desenvolvimento dessas competências é urgente, assim, principalmente agora, porque a gente tem, o que eu vejo é que a gente tem hoje no mercado, um grupo, né, uma camada aí dos profissionais que já está sendo muito exigido dessas competências, mas que vem de uma educação que nunca favoreceu isso, né? A gente agora a gente educa as nossas crianças mais pensando nesse tipo de coisa, mas as nossas gerações, 30 e poucos, 40 e poucos, 50 e poucos, não tiveram esse tipo de educação, né? Então, eles estão nas organizações sendo exigidos de competências novas, com desafios cada vez mais complexos, e a gente não teve essa formação, né? Então, é um desafio em como é que a gente aprende essas novas competências, como é que a gente desaprende comportamentos e padrões antigos, né? Que a gente foi guardando ao longo da nossa vida e que não servem mais. E eu acho que falar disso dentro das organizações é cada vez mais importante. Não, e eu sempre falo, né, que o analfabeto do século XXI não é mais quem não sabe ler e escrever, porque você tem 1 zilhão de informações na internet. É o que não sabe aprender, desaprender ou reaprender, né? E aí, falando sobre isso, quando você entra na questão da empatia, o que eu sempre aprendi é que a empatia é você olhar a pessoa, né, ou a situação que a pessoa está passando sobre o olhar dela. Então, a primeira pergunta, se isso de fato é real isso. E aí, é uma pergunta até prática. Como que eu, de repente, que vivi num ambiente completamente diferente do seu, vou conseguir olhar, até porque eu tenho as minhas limitações, como é que eu vou conseguir olhar para você naquele momento sob uma ótica empática? Tá. Eu venho estudando sobre empatia já há 10 anos, praticamente, e há quase 7 trabalhando diretamente com esse tema dentro das organizações. E aí, para mim, hoje em dia, existem 2 coisas diferentes. O que é a definição, o conceito de empatia na teoria, na ciência, que é onde eu comecei a estudar, e o que é empatia na prática. E eu consigo ver hoje em dia essas 2 coisas como coisas diferentes. Então, para a ciência, a empatia é o nosso processo de entender a perspectiva do outro, então, conseguir racionalmente me conectar com o outro, entender o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo, e em algum nível compartilhar esse sentimento. Então, não preciso sentir igual, essa é uma grande, um grande mito da empatia, de que eu tenho que sentir exatamente o que você sente para expressar empatia. Isso é difícil, isso não é bom para ninguém. Imagina que você está ali numa situação de trabalho, e aí um colega chega para compartilhar uma situação com você, ele está desesperado com aquilo.
Se eu ficar desesperada Pô, são junto duas com pessoas ele, desesperadas e aí ninguém isso gera vai me resultado fazer pra área. exatamente, isso vai me fazer exatamente. mal. Sim. Eu não vou conseguir ajudar ele em nada, são duas pessoas desesperadas naquele contexto, não é bom pra ninguém. Exato. Então, empatia não mas é importante que em algum nível eu consiga me conectar. Que em algum nível a sua alegria me alegre, a sua tristeza me preocupe, a sua dor doa em mim também, né? Então, pra ciência, a empatia é esse processo de eu conseguir entender o que o outro tá vivendo e de eu conseguir me conectar emocionalmente. Isso é o que é empatia na teoria. E aí, o que a gente fala, né, popularmente, é que empatia é o se colocar no lugar do outro, vestir os sapatos do outro, etc e tal. Só que isso é praticamente impossível, justamente porque a gente tem histórias de vidas diferentes, a gente vem de lugares diferentes. Formações, o que importa pra mim é diferente do que importa pra você. A forma como o mundo trata a gente é diferente, né? Então, a forma como o mundo olha pra mim é diferente da forma como o mundo olha pra outra pessoa. Então, não tem como a gente dizer que eu consigo estar no lugar do outro, sentir o que o outro sente, experimentar a vivência do outro. Você nem trabalha mais, né? Não Porque existe você tá com um isso. problema, outro também tá com problema, todo mundo tem Exatamente. problema. Mas começa a ser empático com todo mundo e cadê eu na história toda e minhas responsabilidades com a empresa. Exatamente. E aí, um tempo atrás, eu vi uma frase da Djamila Ribeiro, né? Sim. Pensadora, escritora, importante aí, nossa brasileira. E ela tava falando que empatia não é sobre eu conseguir me colocar no lugar do outro, porque eu provavelmente nunca vou conseguir fazer isso. Empatia é sobre entender como é que o meu lugar impacta o lugar do outro. E aí, cada vez mais, essa definição tem feito sentido pra mim. E aí, pra eu entender como é que o meu lugar impacta o lugar do outro, eu preciso... E aí, eu puxo essa referência da ciência, né? Eu preciso conseguir entender o que o outro tá pensando, o que o outro tá sentindo. Mas é muito mais sobre como é que eu entendo esse outro e me coloco à disposição desse outro, mesmo que eu não saiba exatamente o que ele tá sentindo, mesmo que eu não tenha vivido exatamente o que ele já viveu na vida, mesmo que as nossas experiências não sejam parecidas, entendeu? Porque esse é um pré-requisito que a gente não vai conseguir cumprir, né? Eu não vou conseguir conhecer todas as experiências do mundo, eu não vou conseguir me colocar no lugar do outro, o outro não vai conseguir se colocar no meu lugar, e cada vez mais eu tenho entendido que a empatia não é sobre sentir o que o outro sente, é sobre entender o contexto do outro e, a partir daí, entender como é que eu me relaciono com o outro de um lugar que faz sentido para todo mundo. Ô, Tati, e pensando nisso, eu tô conectando muito a questão da empatia com a confiança que você traz também na sua apresentação, né? E como que, através da empatia, a gente consegue construir relações mais verdadeiras e mais saudáveis. Porque a gente traz muito esse conhecimento aqui para o canal do Cuidando de Você, do quanto é importante a gente se autoconhecer na nossa profundidade. Para entender os nossos gatilhos, para entender as nossas crenças. Porque justamente, acho que quando a gente tem maior noção sobre esses nossos modos de operar e os nossos gatilhos, a gente consegue respeitar muito mais o espaço do outro e a forma como aquele outro está atuando no mundo. Então, como é que você vê a relação entre empatia e a construção de relacionamentos mais saudáveis? Eu acho que as duas coisas são praticamente a mesma coisa, né? Eu acho que, assim, a gente só consegue construir esses relacionamentos mais saudáveis quando a gente dá espaço para que as pessoas sejam quem elas são e criem uma relação entre elas a partir daí, né? E aí, tem um conceito, né, que tem aparecido, tem ganhado um pouco mais de luz agora, que é o conceito da alteridade, que é a minha consciência de que o outro é diferente de mim, né? E que eu acho que é um primeiro passo para empatia, e que eu acho que é um passo muito importante para as nossas relações, né? Eu não me relaciono com ninguém que é igual a mim. E não adianta eu querer que o outro seja igual a mim. Não adianta eu querer que o outro tenha os comportamentos que eu tenho, que o outro se importe com as mesmas coisas que eu me importo. Porque, de novo, nós somos seres diferentes, né? Nós somos pessoas diferentes. Então, eu acho que a alteridade é o que traz a consciência pra gente de que somos diferentes. E, a partir daí, a empatia é esse convite pra gente entender o outro nessa diferença, pra gente mergulhar nesse universo do outro e conhecer o outro nesse lugar de diferença. E eu acho que é só assim que a gente consegue construir relações saudáveis, sabe? Quando eu te enxergo, quando eu te vejo, quando eu te escuto, quando eu te entendo. E a partir daí, eu
quero me relacionar, sabe? É de um lugar de muito mais respeito por quem o outro é, muito mais autenticidade com quem eu sou. E aí a gente tem um espaço de diálogo para falar sobre o que é importante para mim, o que é importante para você e como é que a gente se relaciona, sabe? E sabe o que tá me vindo agora? Tem um livro que eu não sei se você conhece, mas a Tati acho que já leu, que chama Os 4 Compromissos. Não. Do Dom Miguel Ruiz, que é um mexicano. Eu gosto dele. E Ele ele traz, né, dentre os 4 compromissos, eu lembrei disso agora. 2 deles, um é: não faça suposições ou tire conclusões, né? Porque ele diz que... um é não faça suposições, o outro não tire conclusões. Porque a gente não conhece nada da outra pessoa que está na nossa frente. Assim como a gente não nos conhece na nossa profundidade. A cada dia, eu me percebo uma pessoa diferente. Então, se eu tô mudando a cada dia, como é que eu vou supor que a Tati seja assim e ponto final, né? Então, às vezes, ter alguns princípios norteadores ajudam a gente a balizar e a fazer as melhores decisões, o respeito. Isso, exato. E eu queria até isso que a Camila falou, e aí voltando um pouco das organizações, eu fico vendo, e aí é uma dúvida minha. Hoje você tem mais as redes sociais, onde eles postam fotos, e aí você julga a foto, o filme inteiro por uma foto. Então a pessoa fez um post e você já fala, pô, essa pessoa não vale nada, olha que absurdo, você não sabe nada da vida da pessoa. Você já fez uma descrição toda sobre a vida dela, né? Enfim. E aí eu fico vendo, quando você fala nas organizações, essa questão das relações, a gente está cada vez mais polarizado. Tudo bem que tem uma questão política aí de interesse para separar grupos, para criar mais poder, enfim. Mas estamos mais polarizados. Aí eu vejo uma geração Z que está interessada cada vez mais em ser especialista e menos gestor. Então, como que... Aí você fala, mas é para ontem que tem que ter esse tipo de trabalho dentro das organizações. Mas se os próprios colaboradores não querem isso, como que você vai implementar? Porque aí fica muito no blá, 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 mas não fica de fato na aplicação do dia a dia. Porque aí fica muito bonito para gringo ver. A nossa empresa tem isso, mas no dia a dia, se o próprio colaborador quer virar um especialista porque ele está cada vez mais fechado no mundo dele e tendo menos interações com as pessoas, como que você vai trabalhar esse lado empático delas? Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente é sempre gente. Então, eu acho que a gente, colaborador de uma organização, ele ainda é gente. E gente é social e gente quer se relacionar bem. Então, óbvio que a gente tem questões geracionais, a gente tem muitas vezes a cultura organizacional operando, né? O que faz a gente criar quase que uma ilusão de que as pessoas estão mais fechadas, as pessoas não querem se relacionar, e talvez as pessoas comecem a expressar esses comportamentos quase que numa tentativa de sobrevivência dentro daquele grupo. A organização opera desse jeito. Ou o mercado me diz que eu tenho que ser assim. Então, é assim que eu vou operar. Não acho que esse é o nosso natural. E não acho que, no fundo, a gente, mais do que colaborador, como ser humano, é isso que a gente quer. Então, o que eu tenho visto, assim, na minha experiência dentro das organizações? Quando você cria um espaço para que as pessoas se conectem, quando você cria um espaço para que as pessoas se conheçam, sabe, de uma forma mais pessoal, isso faz sentido, as pessoas querem. Eu posso ser especialista na minha atuação, eu posso querer ser especialista na minha atuação, mas eu ainda assim quero me conectar com as pessoas. Eu ainda assim quero criar relações que sejam positivas para mim, sabe? Então, eu acho que esse movimento, né, das organizações, eu vejo as duas coisas acontecendo. Eu vejo, ao mesmo tempo, a gente entrando nessa coisa de né, especialistas, eu me relaciono menos, ainda mais agora, com todo mundo trabalhando à distância, né? Às vezes as pessoas nem se conhecem. Sim. Então, existe esse movimento, mas eu acho que quando a gente olha também para os números que a gente tem
de saúde mesmo, e de saúde mental hoje em dia, cada vez mais casos de ansiedade, cada vez mais casos de burnout, cada vez mais casos de depressão, eu acho que isso está muito ligado com a qualidade das nossas relações também. Então, quando a gente perde as relações e pressupõe que as pessoas não querem se relacionar e que a forma como as pessoas se relacionam não importa, esses são os resultados que a gente tem. E isso é uma quebra. Puta, isso é espetacular, porque isso é uma quebra de um paradigma dentro das empresas, e eu convido você, gestores, você, empresa, que ainda acha que a empresa ela é maior do que tudo. Na verdade, por trás da empresa tem pessoas. E se você não tiver pessoas, você não tem, inclusive, o seu salário e o seu bônus no final do ano e o seu lucro, né? Então, assim, tá cada vez mais claro que ainda, de novo, eu vejo um movimento muito claro no sentido de vender uma ajuda, um benefício, seja lá o que for que a empresa tenha, mas no fundo, o cara tá olhando sempre o acionista e o quanto que você vai remunerar esse acionista. E olhando essas vertentes, seja de saúde mental, de outros trabalhos, rodas de conversa, eu tenho visto o quanto que rodas de conversa têm tido impacto dentro das empresas, mas que ainda os gestores masters ali de cima, o C-level, olha muito como custo e não como investimento. Até eu estava pensando exatamente nisso, Tati. Talvez na sua experiência você tenha algum elemento aqui para ajudar nessa construção. No fundo, acho que se a gente tem uma real revolução da empatia, muitas corporações vão acabar. Porque mas é a lei natural do desenvolvimento, da evolução, né? Se você for levar toda essa competência empática para todos os colaboradores, muita coisa tem que mudar a forma de acontecer dentro das empresas, porque acho que é isso que a Tati falou. Os dados mostram, né, hoje em dia, na crise e na saúde. E para fazer essa mudança, a liderança tem que querer. A cultura tem que mudar. Então, como você vê essa ligação com a cultura empresarial, você trabalhando, né, do seu jeito, entrando com o chapéu da empatia, você sente que isso gera uma transformação cultural dentro das empresas? Acho que sim, e para juntar as duas coisas, vou trazer 2 dados reais de pesquisa, né? Não dados, mas 2 informações de pesquisa. Então, tem uma pesquisa que foi feita por uma consultoria que fugiu o nome agora, a gente pode até ver e deixar isso registrado depois. Feita agora, em 2022, 2021, pós-pandemia já, durante pós-pandemia, que mostrou que 56%, se eu não me engano, das decisões tomadas hoje em dia dentro das organizações são mais... Tentar lembrar as palavras, mas são mais sistêmicas, conectadas, complexas... e interdisciplinares do que elas eram há 2 anos atrás. Então, muito pouco tempo. E aí, o que essa pesquisa estava querendo dizer com essa informação? De que não dá mais para a gente achar que as decisões dentro das organizações vão ser tomadas por uma pessoa ou por uma única disciplina, por uma única área dentro dessa organização. Então, o líder, dentro desse contexto, como ser humano com limitações que ele é, como todos nós, não tem como essa liderança ter todas as informações, ter todo o conhecimento, ter acesso a absolutamente tudo que ela tem para tomar todas as decisões sozinhos. Então, esse líder, para caber e para sobreviver dentro desse novo contexto de mercado, ele muito mais do que ser um bom técnico, alguém que domina aquela profissão, ele precisa ser alguém capaz de gerenciar conhecimentos diferentes, gerenciar pessoas com habilidades diferentes e tornar esse processo mais colaborativo. Porque não esse líder, essa liderança, né, que concentra todas as decisões nela, não consegue mais responder a esse dinamismo do mercado que está cada vez mais rápido, né? Então, isso é uma coisa. Outra coisa, juntando com essa coisa, né, eu adoraria acreditar que todas as empresas vão fazer essa mudança cultural porque elas enxergam o valor das pessoas. Mas, na verdade, vai pela dor. Às vezes vai pela dor, às vezes vai pelo bolso, né? Exato. E aí, tem um especialista, que é o Paul Zek. O Paul Zek é diretor do Centro de Neuroeconomia de uma grande universidade americana. Então, ele é um neuroeconomista. Então, ele estuda como é que as transações econômicas acontecem dentro do nosso cérebro. E ele, naturalmente, foi praticamente migrando os estudos dele para o tema da confiança. Porque ele entendeu
que a confiança é o principal elemento para a gente decidir se a gente faz uma transação econômica ou não. Eu boto meu dinheiro no banco se eu acredito, se eu confio que o banco vai gerenciar bem meu dinheiro. Eu compro uma roupa e eu pago por ela se eu confio que ela vale aquilo que ela custa, né? E aí ele começou a estudar confiança, e ele vem estudando confiança há décadas. Ele percebeu que os níveis de confiança num grupo, seja esse grupo uma empresa ou um país, e ele estudou isso nos dois contextos, está muito relacionado aos níveis de pobreza e desigualdade. Então, por exemplo, países com maiores níveis de confiança são também os países com menores níveis de pobreza e desigualdade. E aí ele foi estudar isso dentro das organizações. E ele tem um dado de que eles fizeram uma pesquisa com 300 empresas americanas, né? E o que eles perceberam é que numa empresa com 500 funcionários, mais ou menos, aumentar os níveis de confiança traz um retorno de até 10 milhões ou 5 milhões nos resultados anuais da organização, né? Então, o que ele diz é que o retorno em cima dessas mudanças culturais, o retorno em cima da gente melhorar os níveis de conexão entre as pessoas e os níveis de confiança é altíssimo. Porque isso está relacionado com como as pessoas se sentem lá dentro, mas isso também está relacionado com como os processos funcionam. Então, se as pessoas se conhecem, elas sabem rapidamente quem eu preciso acessar para resolver um problema. Se os níveis de confiança são altos, eu gasto menos tempo e menos recurso rechecando tudo, confirmando se aquilo tá certo ou se aquilo tá errado, porque eu confio naquele dado que foi criado. Então, aumentar os níveis de confiança, aumentar os níveis de empatia, de conexão entre as pessoas, tem resultados palpáveis e financeiros. Isso sem falar, e ele também foi estudar o impacto disso no clima e na saúde das pessoas. E aí, nessas organizações que conseguiram aumentar os níveis de confiança, eles perceberam muito menos casos de burnout, muito menos afastamento por doenças, muito mais satisfação com o trabalho, mais engajamento, uma série de coisas, hoje, o segundo maior custo nas empresas depois de folha de pagamento, principalmente empresas de serviço, é a questão da saúde. Então, e aí agora vai ser pior ainda, porque tanto é que você pega os hospitais, as operadoras, os planos de saúde, tá todo mundo se unindo porque os planos estão entrando em colapso. Então, e eles vão reajustar na casa dos 2 dígitos que nem estão fazendo nos últimos 6 anos e vai continuar assim, vai onerar mais ainda a empresa. Então, assim, tá para ontem para começar a fazer isso. Exatamente. Ô, Tati, e a pergunta de milhões aqui? Como é que faz pra gente fortalecer esse músculo da empatia, né? Aqui a gente fala que a presença também é um músculo, você tem que treinar para conseguir ter essa presença constante na sua vida. E a empatia? Se você tivesse que falar alguma coisa sobre como cada um pode fortalecer esse músculo empático dentro de si. Tá. E aí eu acho que existem 2 coisas também, né? Acho que é como é que a gente fortalece, eu indivíduo fortaleço, e outra conversa também pode ser como as empresas fortalecem essa cultura, Perfeito. Né? Mas eu acho que individualmente, não tem receita de bolo, sabe? Não tem 5 passos para uma pessoa empática. Acho que se eu achasse isso, eu ia ficar rica, mas não acredito que seja assim que funcione. Eu acho que tem algumas coisas que são importantes. A primeira delas é cuidar da gente, sabe? Então, um outro mito da empatia é o de que a pessoa que tá sempre disponível pro outro, a pessoa que sempre coloca o outro em primeiro lugar é a pessoa mais empática. Não é. Imagina que eu tô aqui, completamente sobrecarregada, completamente tomada pelas minhas emoções, com 1 milhão de coisas pra fazer, sem ajuda, sabe? Completamente desequilibrada emocionalmente. E aí você chega pra mim e fala, Tati, você me ajuda num negócio aqui? Qual que é a minha vontade? Minha vontade de matar essa pessoa, né? Eu não tenho a menor condição de te ajudar, não tenho a menor condição de te ouvir, não tenho a menor condição de nada. Mas às vezes eu não consigo falar não. Mas assim, o que a gente sabe por pesquisas também é que desse lugar. A Brené Brown fala muito disso, né? Que é só de um lugar de integridade e de equilíbrio que eu consigo ser empático com o outro. É só quando eu tô cuidando de mim que eu tenho espaço interno para receber aquilo que o outro tá me trazendo. Então, eu acho que um passo importante para melhorar as nossas relações é cuidar da gente. Isso a gente pode observar no dia a dia, pegando esse gancho, né? Hoje eu tava falando disso com um amigo.
Porque eu percebo que as pessoas que mais me ativam algum gatilho, algum botão, quando eu estou naquele momento que eu tô me cuidando, eu tô me respeitando, tô cuidando de mim, Camila, eu sou outra pessoa nessa relação. Uhum. Eu consigo ser empática, eu consigo ouvir, eu consigo perceber que eu não sou superior a ninguém. Mas quando eu tô mal, sobrecarregada, ativa na hora o botãozinho, aí já fico reativa, sem paciência. Então esse pra mim Exatamente. é um isso, grande exato. E ponto. eu quero que você faça uma reflexão, você que está ouvindo e você que está assistindo. Muitas vezes, se você está sendo reativo, seja com seu chefe, com o namorado, pai, mãe, às vezes é muito mais genuíno você olhar e falar assim, pô, de repente essa pessoa não está se cuidando muito. Por isso que ela está tendo essas reações comigo. Porque aqui no Brasil, eu vejo a gente olha muito o lado negativo das pessoas, ao invés de a gente olhar o lado bom dela. Então, ao invés dela agir de uma forma e você falar, poxa, talvez ela não tá com um dia legal. Pô, essa pessoa não vale nada, que absurdo ela fazer isso comigo. Como comigo? E aí a gente se coloca dentro do nosso ego, do nosso mundo, como número 1, eu preciso ser sempre bem tratado. Afinal, eu trato todo mundo bem, porque eu sou foda. E não nos coloca nessa outra posição de falar, pô, essa pessoa talvez brigou com o marido, perdeu o emprego, sei lá, morreu alguém da família, e ela tá um pouco diferente comigo. Sim. E de novo, não julgar a pessoa por uma única atitude e falar, pô, essa pessoa não é legal pra mim. É. Talvez ela não tá no momento bom, como você também não tá no momento bom, e como várias pessoas. E normalizar a gente comunicar esse tipo de coisa, Isso. sabe? Não gostei da maneira que você se posicionou. Não gostei comigo. da maneira que você se posicionou. Hoje não é um bom dia pra ter essa conversa. Isso Outro mesmo. dia, eu tava... Isso é se respeitar, como você falou. Isso, perfeito. Outro dia eu tava com um problemaço, assim. Sabe quando você não tá bem? Não tava bem. E aí uma amiga me mandou mensagem e ela queria reclamar, mas assim, reclamar de uma questão que pra ela era importante, mas não era, sabe? Um negócio gigantesco, ela sabia disso. E aí eu falei pra ela, amiga, a gente pode conversar amanhã? Hoje eu não dou conta. Hoje eu não consigo falar disso. Pode ser amanhã? Ela falou, pode. E tá tudo bem, porque provavelmente se a gente tivesse conversado naquele momento, ela nem teria se sentido ouvida. Com certeza. Porque eu não ia estar lá, minha cabeça não ia estar lá, eu não ia ser a melhor amiga do mundo naquele momento, não ia adiantar nada pra ela, ia me fazer mal. E aí eu lembro que no dia seguinte eu mandei mensagem pra ela e falei, vai, agora dá. E a gente precisa normalizar fazer isso nas nossas relações, sabe? É isso, entender que somos diferentes, que temos sentimentos, que somos seres emocionais, que não é todo dia que a gente tá bem, que não é todo dia que nossa melhor versão tá ali, que não é todo dia que a melhor versão do outro tá ali, mas que normalmente a gente tá fazendo o melhor que a gente consegue, sabe? Quando a gente dá esse olhar mais gentil pra gente e pro outro, de que normalmente a gente tá fazendo o melhor que a gente consegue, isso traz mais paz pras nossas relações, sabe? Dizer não é ser empático? Às vezes é. A Brené Brown, ela fala que não existe empatia sem limites. Olha que interessante. Não existe eu ser empático sem estabelecer limites nas relações. Eu preciso que o outro saiba o que é ok e o que não é ok pra mim. É o que você falou, você fala sim pra todo mundo, você não necessariamente tá sendo empático. Não necessariamente. Ou... Às vezes você tá até sendo nesse sentido de tô me colocando no lugar do outro, tô me colocando a serviço, etc e tal. Mas fazer isso o tempo todo não é sustentável nas relações. E aí, é muito comum a gente ver isso. Gente que faz muito isso, né? Tá sempre ali, alguém ali na organização que tá sempre ouvindo os problemas de todo mundo, coloca todo mundo acima de si mesmo, os problemas do outro acima, e essa pessoa... tem um burnout, essa pessoa fica doente, essa pessoa não aguenta. E até válido se perguntar o porquê que você tá sendo tão solícito assim, né? Muitas vezes... É uma insegurança, ou é uma criação que você teve lá atrás. Exato, de um lugar que você autoaprovação. conseguiu ocupar fazendo dessa forma, né? Às vezes... Pra se sentir aceito dentro de um grupo. É isso que eu ia falar, é nossa necessidade de pertencimento. isso Eu mesmo. quero me... Todo ser humano quer se sentir aceito, quer se sentir amado. E útil, né? E útil. E às vezes, e aí que tá um pouco, eu acho que esse desafio, assim, né? De eu entender que nem sempre, às vezes sim, mas nem sempre o meu valor, ele vem daí, né? Não é só... não quero que pareça errado o que eu vou dizer, mas o meu valor dentro de uma relação não tá só em atender as necessidades do outro.
em estar sempre me colocando a serviço do outro, entendeu? Né? O valor das duas pessoas na relação, ele existe. Todo mundo tem valor e a relação tem valor por si só, sabe? E o que eu sinto, né, no meu trabalho, nos meus estudos, é que quanto mais a gente consegue fortalecer nas relações esse lugar de autenticidade das duas partes, de eu ter segurança para dizer: hoje eu tô bem, hoje eu não tô, é isso que eu sinto, é isso que eu não sinto, é isso que eu preciso, hoje não vai dar pra mim. Quanto mais a gente tem segurança de ser quem a gente é nas nossas mais variadas versões nas relações, é aí que a gente consegue construir relações mais profundas e duradouras. Que é o que faz uma pessoa ser feliz. Que é o que faz uma pessoa ser feliz, já diz o estudo de Harvard, né? Exatamente. Ô, Tati, então você falou de um ponto, né? Você começou falando do indivíduo. Isso. Cuidar de você. Então eu acho que esse é um ponto, né? Cuidar da gente. Acho que o segundo ponto é interesse. Eu preciso exercitar o meu interesse pelas outras pessoas, que é uma coisa que a gente vai perdendo, às vezes, na correria do dia a dia. Isso significa sentar com meu pai, com a minha mãe, de vez em quando, e perguntar: e aí? Tá bem? Como é que tá a sua vida? O que você fez essa semana? Não é só tá bem, porque a gente tá acostumado a tudo bem, tudo, e você? Tudo bem. Mas no e piloto aí? automático, você nem para sentir. Mas assim, de sentar e querer saber, e conhecer, e fazer perguntas diferentes, sabe? Entrar em assuntos diferentes. Então, seja o nosso interesse em conhecer melhor as pessoas que estão perto da gente, ou o nosso interesse em conhecer realidades diferentes das nossas, né? A gente precisa fazer isso, né? Ainda mais agora. A gente tá com esse boom da diversidade nas organizações, né? Que é algo que já deveria ter acontecido há muito tempo, mas as pessoas estão com dificuldade de lidar com a diversidade, né? Porque eu não conheço, né? E aí é um esforço nosso que a gente tem que fazer. Então, deixa eu conhecer, deixa eu estudar, deixa eu entender realidades e desafios diferentes dos meus, deixa eu escutar, deixa eu perguntar. Então, eu acho que cultivar esse interesse mais genuíno pelas outras pessoas que estão perto, que estão longe, é um exercício bem importante também. Nunca perca o senso de criança, né? A criança é muito curiosa. E aí você, ao longo do tempo, eu acho que até por uma criação que a gente teve lá atrás, que hoje está mudando, né? De escola, tudo, fique quieto, siga a regra, não pense muito e escute só uma única pessoa, que é o professor. E aí o pai vinha e falava: fica quieto, porque quem manda aqui sou eu. Então você não tinha muitos outros interesses, você seguia muito uma cartilha de comportamento, né? Isso não é legal, isso é bom, isso não é. Sempre alguém falando o que você tem que fazer. Mas aí a criança, quando ela nasce, ela já tem uma curiosidade por si só. Por que você faz isso? Pô, minha filha é brincadeira. Ela pergunta tudo. Por que o céu é azul? Por que o sol brilha? Por que eu tô com calor? Por que eu tô suando, papai? Por que eu tô com vontade de fazer xixi? Então, assim, se eu também não me desconstruo e vou atrás de informações também para poder, na linguagem dela, conseguir também mostrar para ela o que é isso ou não, a gente não tem diálogo. Então é muito interessante, porque o próprio filho se torna uma excelente escola, porque é um mundo à parte, uma criança, desse mundo que a gente vive aqui. E eu acho que exercitar essa curiosidade... Faz sentido o que eu falei? Não, faz. Eu acho que a gente vai só operando num piloto automático e a gente para de se perguntar e a gente para de se interessar pelo mundo e pelas pessoas, né? E eu acho que é um exercício de aprofundar mesmo as relações, porque é isso, às vezes você pergunta: tá tudo bem, você não sabe o que tá acontecendo, às vezes você convive com uma pessoa todo dia, você vai e encontra todo dia com aquela pessoa no ambiente de trabalho, e você não sabe o que ela tá vivendo, você não sabe o desafio que ela tá enfrentando, sabe? Porque a gente não para pra conversar, e aí misturando um pouco as coisas, entrando um pouco naquela coisa das organizações, porque não existe espaço para isso dentro das organizações. Tem um case que eu gosto de contar. Uma vez eu fui fazer um trabalho com uma área grande de um banco, né? E aí, eram 200 pessoas, e aí a gente tinha, sei lá, 50 líderes. Eu fiz um workshop de dia inteiro com esses 50 líderes, e depois algumas sessões de palestras para o restante da equipe. E aí, nesse workshop com os líderes, eu fiz um exercício, uma dinâmica com eles, que eu chamo de almoço de empatia. Nesse caso, foi um jantar, mas...
eles sentam num grupinho de 3, 4 pessoas, e aí tem um jantar que é servido, né? Mas em vez deles receberem um cardápio de comidas, eles recebem um cardápio de conversas. Olha que Com legal. temas para eles conversarem ao longo daquele jantar. E aí tem um cardápio de entradas, que são perguntas sobre a infância, sobre história de vida, coisas leves. Tem sempre um cardápio de prato principal, que são assuntos mais densos do trabalho, desafios da liderança, etc e tal. E um cardápio de sobremesas, que é futuro, sonhos, legados e Legal. tal. Muito E aí legal. eles jantam com Vamos esses fazer esse três... jantar. Com esses 3 Lúdico, momentos né? de conversa. Muito. Não, e assim, o resultado disso Muito é legal. impressionante, porque são pessoas que trabalham juntas e que não... Tem ideia uma da E outra. que não sabem uma da outra. Você não sabe o desafio E que o o outro mais tá maluco vivendo, é você não que sabe do que eu tenho medo, Dessas sabe? trocas, né, Tati? É onde surgem os melhores insights Os também. melhores insights. E aí, Muito louco. a história que eu gosto disso é... Eu já fiz várias vezes essa dinâmica com grupos de líderes, é sempre muito legal. Mas depois eu voltei para fazer as palestras pro restante da equipe. E aí, uma menina veio conversar comigo, falar, Tati, o meu líder, ele tava no workshop e ele participou do jantar, e ele gostou muito, e ele pegou os cardápios, e agora ele tá convidando cada um da equipe para almoçar com ele um dia, e tá levando os cardápios pra gente conversar em cima disso. E ela falou, e foi tão legal, porque eu trabalho com ele há 5 anos, e eu não sabia que a gente tinha tanta coisa em comum, sabe? Olha Tinha que algum, legal. eu não lembro exatamente, mas tinha alguma coisa assim. Eles cresceram na mesma cidade, os filhos gostam da mesma coisa, sei lá, tinha alguma coisa assim, que eles não sabiam, que gerou uma super conexão. E ela falou, e eu tenho percebido a diferença que isso tem feito na equipe, como um todo, sabe? O quanto as pessoas estão mais conectadas com ele, quanto ele tá entendendo mais quem a gente é e o que a gente, sabe, precisa. E que a relação tava melhorando muito, assim. Então, Não, é tão verdade isso, e é tão interessante, porque quando você fala assim, não, mas ter de genuíno ter interesse pelo outro, né? Da mesma forma que você quer que as pessoas tenham interesse Sim. por você. Então, alguns cursos que eu fiz, um deles de coaching, era exatamente isso. E você vê muito naquele momento quando a pessoa fala, olha para a pessoa do seu lado e começa uma conversa. Cara, é muito duro o começo. Você não sabe o que perguntar para a pessoa. Porque, de fato, você vai perdendo isso ao longo do tempo. E a grande maioria dos eventos você via que tinha um tempo, eram uns minutos, não existia interação. E aí, tudo bem? Qual é o seu nome? É porque a gente E fica fica assim. muito na persona, né? é... A gente tem medo. Oi, eu sou o de... Sérgio, e você? Isso, Eu sou a Camila. Eu sou o Sérgio, que sou responsável pela Isso. área tal. A gente vai muito pro papel Exato. e pouco pro ser. Exatamente. E isso gera uma distância. Quando Não. você vai pro ser, você se conecta pela vulnerabilidade, você se Nossa, conecta... foi minha maior transformação exatamente nisso, foi deixar de ter e ser. É isso. Depois que eu comecei a conversar, a gente foi se aprofundando, falei, nossa, cara, o grande objetivo da minha vida é ser. É simplesmente Eu tô ser. perdendo isso ao longo da vida. Por isso que quando a gente fala de aprender a se deseducar, é a gente voltar à origem, a gente aprender a ser, que é o que você fala, quando a criança nasce, ela é. Olha que E a gente vai perdendo isso ao É. longo do tempo. E daí, quando adultos, o nosso caminho é o inverso. A gente tem que desconstruir uma série de crenças e padrões para voltar a simplesmente ser. E assim, acho que tem um ponto aqui que não é fácil fazer isso. Imagina. Nada fácil. E às vezes, um comentário muito comum nas empresas é sobre essa coisa do genuíno. Uhum. Mas se eu fizer isso com a minha equipe, porque você tá me dizendo que é legal fazer isso com a minha equipe, eu não sei se tá sendo genuíno. Uhum. E eu acho que o que precisa ser genuíno é a vontade de desenvolver aquela competência, desenvolver aquela habilidade. E aí, às vezes, a coisa é meio forçada mesmo, porque é tipo musculatura, No né, que começo a gente é tava mesmo, No falando. começo Fazendo até virar É um hábito. difícil, Virar um dói, é hábito. esquisito, entendeu? Você fala, ai, que saco, não queria conversar, mas vamos lá. E aí você vai, aí você conversa, aí você cria E é o que conexão. você falou aí, de repente o cara vai falar que pesca, você também pesca, você E ama aí, pescar. isso. Pronto. Eu faço, às vezes, mentorias com líderes nas organizações, né? E aí teve um líder que era bem difícil, assim, que eu fiz uma mentoria. E aí ele não queria, assim, sabe? Ele tá... Uma pessoa muito, muito transparente até nesse lugar de, eu acho um saco, não gosto muito das pessoas e tal, não sei o quê.
Mas eu sei que eu preciso. Eu sei que é importante para as pessoas. Então, eu vou me esforçar. E foi esforço, sabe? Mas a vontade de ser melhor era maior. genuína. E é maior. A prática da coisa é esforço. A prática da coisa não é genuína todo dia. Mas quanto mais você pratica, mais natural. O cérebro vai se remodelando para deixar aquilo cada vez mais natural, cada vez mais automático. Então, assim, E, Tati, exercício mesmo. Isso me lembra muito a questão da mudança de hábitos. Exato. Porque a gente total. criou padrões de muitos anos. Muitos. Estão muito enraigados. Então, pra gente quebrar qualquer forma de comportamento ou de hábito, é muito difícil no começo. E eu acho que é isso. É cada um de nós, a gente ter também essa consciência, às vezes, do que tá difícil, porque não é o caminho. Então, tá perrengue, você fala, nossa, talvez não seja o caminho, versus o que é difícil, que é pra me treinar e me possibilitar ser alguém mais conectada comigo mesmo, melhor, né, nesse sentido. Exatamente. Então, esse discernimento, pra mim, é uma grande jornada de vida. Quando que eu sei que eu tô dando muita cabeçada na quina e não é aqui, ou não, isso aqui vai me fortalecer. E vai me preparar pra vida. Então, eu vou continuar nesse caminho que parece desafiador, mas só tá fortalecendo a minha musculatura. Né? E às vezes as pessoas falam assim... Ai, Tati, mas esse tipo de coisa dá muito trabalho, sabe? Ai, dá muito trabalho conversar. Mas é aí que é bom. Não, e assim... Dá trabalho, cara, se relacionar dá trabalho. Ou você banca o trabalho de aprender a se relacionar melhor, ou você banca o trabalho de lidar com relações ruins. Isso. Nossa, essa é boa. Ou superficiais. Não tem jeito. Ou superficiais que você vai se sentir sozinho, Exato. sabe? A entrega, eu Tem acho que... saída. Hoje eu também falei sobre esse tema, era falando sobre relacionamento, né? Mas a nossa entrega completa é muito difícil. Para cada um tá numa relação, seja uma relação íntima, seja uma relação de colega de trabalho, inteiro, me mostrando inteiramente como eu sou. É muito difícil. Tá louco, é muito duro. A gente tem muito medo. Claro. Do quanto Ainda a mais gente vai porque estar ao longo exposto. da vida alguém usou aquilo contra Isso. você e você fala Ou usou contra, ou você se sentiu numa situação que você... de ameaça. De ameaça e... Então, por aí vai, né? A gente, é uma jornada de vida. Que é a tal da coisa da vulnerabilidade, né? Isso. Que a gente experimenta na nossa vida o tempo inteiro, que a gente morre de medo dela, mas que não existe relação sem ela, né? Mas não existe uma relação se eu não conseguir me mostrar, se eu não conseguir me abrir. E é óbvio, a gente tem medo mesmo, assim. E ao contrário do que a gente foi ensinado, isso é comprovado cientificamente, o bom hábito, ele dá o mesmo trabalho do que o mau hábito. Então, experimente você ficar comendo salgadinho o dia inteiro, coxinha, tomando refrigerante, fumando 10 maços de cigarro por dia, o dia inteiro. Cara, chega uma hora que você se sente muito mal. E da mesma forma que você ser uma pessoa super regrada, se alimentando bem, fazendo atividade, também dá trabalho. Então, é muito legal você trazer essa outra visão, porque, para eu ter uma relação muito boa, dá trabalho. Mas experimenta ter relações ruins. Ter uma ruim. Vai dar muito Vai trabalho. dar muito mais. Você vai estar estressado, você não vai dormir direito, você não vai botar a cabeça tranquila no travesseiro, porque talvez aquela sociedade que você fez, você tá pensando que o cara vai passar a perna em você, que aquele chefe tá tentando também te sacanear. Você fala, você tá louco viver num mundo desse, cara. Vai viver com gente legal, porra. Ô, Tati, e tem alguma coisa que você sente falta de trazer aqui pra gente? A gente tá chegando ao final do podcast. Que rápido É que muito rápido, foi. mas eu já vi umas plaquinhas os bastidores sendo aqui, os caras levantadas levantam, ali já há começa bastante a tempo. fazer desenho meio estranho aqui pra tentar tirar o foco. Tira o foco. Ainda bem que você nem olhou pra lá, Tati. Mas se você tiver alguma mensagem final ou algum ponto que a gente não abordou aqui. Eu acho que a gente falou bastante coisa, né? E o que eu gosto de falar sempre, assim, é que a empatia é uma escolha, sabe? E ela é um processo. A gente não acorda empático do dia pra noite. As empresas não transformam a sua cultura em uma cultura mais empática e com mais confiança do dia pra noite, né? É um processo e a gente caminha nesse processo quando a gente vai escolhendo por ele. Então, ao longo do meu dia, quando eu escolho escutar, quando eu escolho acolher o que eu tô sentindo, o que o outro tá sentindo, quando eu escolho me colocar a serviço, quando eu, dentro da minha organização, escolho
aplicar ali um novo ritual em todas as reuniões para conectar mais as pessoas. Quando eu escolho mudar alguma coisa na forma como os processos funcionam para favorecer mais a confiança. Então, quando a gente vai fazendo essas escolhas, a gente vai caminhando nesse processo, sabe? Em direção a relações melhores, seja na nossa vida, ou seja nas organizações que a gente trabalha, ou na sociedade como um todo, né? Então, eu acho que o convite é da gente ficar atento, sabe? Da gente lembrar que a gente precisa disso, lembrar que nós somos seres sociais e que a nossa saúde, a nossa felicidade, o nosso bem-estar depende das nossas relações, depende da saúde dos grupos onde a gente está inserido e fazer essas escolhas, sabe? No dia a dia. E vai ficando mais fácil, sabe? É musculatura mesmo, assim. A gente vai fortalecendo e esse processo de relacionamento vai ficando mais fácil. Mas tem que escolher por ele, assim. Não, e muito que a gente fala, né, Ká, que é assim, eu sou assim, não, você está assim, tudo é treinável, eu acredito que tudo é treinável. E eu não acredito em qualidade e defeito. É como você falou, você tem habilidades e você tem outras que precisam ser trabalhadas. Talvez um pouco mais, um pouco menos, às vezes você nasceu de um jeito, outro, de uma questão genética, etc., mas que você vai trabalhar um pouco mais, e tá tudo bem isso. Então, como a própria Tati falou, faça boas escolhas. E além de boas escolhas, eu até coloquei aqui, leia boas informações de pessoas boas, para você tomar melhores decisões. Quando você tem boas informações, você tende a tomar melhores decisões. E analise o seu ambiente. Eu acho que o ambiente influencia demais nas nossas decisões. Pô, você quer parar de fumar, mas você sai com todo mundo que fuma e o dia inteiro fica só com fumante? Qual a probabilidade de você conseguir parar de fumar? É muito pouca gente que consegue. Dei o exemplo aqui do cigarro, mas isso para qualquer outra coisa que você queira fazer. Então, essa das escolhas, eu acho que é muito importante ter essa consciência. E ter a coragem, né? Agir com o coração para poder tomar essas decisões. Porque é como você falou, sou um ser sociável. E aí eu pertenço a um grupo, eu quero sair daquilo. Mas e aí? Para que grupo que eu vou? E aí você vai pro desconhecido. E o desconhecido traz medo. Sim. E aí como é que fica essa história toda? Sim. Aí é voltar para suas origens, né? Escutar Super. o seu coração. Mas aí não tem mudança sem ação, né? Como a própria Camila Moreno sempre fala. E eu acho que aí, voltando para a neurociência, que é onde a gente começou o nosso papo, né? Para mim, a mais incrível descoberta da neurociência é que o nosso cérebro é plástico. Exatamente. Ele se adapta, ele se molda, todo e qualquer estímulo que a gente der para ele. Então, se a gente der estímulos diferentes, ele vai, em qualquer momento da nossa vida, responder de forma diferente, né? E acho que tem muito a ver com isso. Muito bom. Ô, Tati, onde as pessoas Isso. podem encontrar mais informações sobre você? Então, tá bom. Tô no Instagram e no LinkedIn como Tati Fukamati. Fukamati com K, F-U-K-A-M-A-T-I. E tem o meu site, revoluçãodaempatia.com.br, que lá também tem todas as informações desse meu trabalho para as empresas, dos formatos possíveis, de como é que a gente pode levar esses temas tão importantes para dentro das organizações. Maravilhoso. Sensacional. Prato cheio, hein? Muito bom, Tati. Muitíssimo obrigada Muito por estar aqui obrigado. com a gente. Que seja a Obrigada primeira de vocês muitos pelo outros. convite. Estamos juntos e muito obrigada a você. Até o próximo episódio, cuidando de você. Aê, Camila Moreno!